Livro Caminho, Verdade e Vida. Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 19. Na propaganda. E dir-vos-ão, eiro aqui, ou eiro ali, não vale nem os gás. Jesus. São palavras de Jesus, tá? Em Lucas, capítulo 17, versículo 23. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocar qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação desse versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Ou seja, não adianta mostrar onde está Jesus, falar onde ele está. E se diz isso em muitos lugares, né? Muitas igrejas, muitas religiões, né? Algumas até conversam com ele, conversam com Deus. A gente não vai falar nome de nada disso aqui, porque não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é aprender sempre, né? E nós estamos aqui para aprender mesmo. Então nós vamos falar de que não adianta, não basta falar que Jesus está aqui, está lá. Ele mesmo pediu porque a gente não siga essas pessoas, né? Porque Jesus está no nosso íntimo e não no nosso externo. Jesus está com a gente quando a gente está com Ele. E será que nós estamos com Ele? Totalmente? Para estarmos com Ele, para que nós estejamos mesmo com Jesus no nosso íntimo, como será? O que teremos que fazer para estarmos com Jesus intimamente, totalmente? Nós temos que pegar os seus exemplos, né? E fazer o mesmo, né? Não adianta ficar falando. Ele mesmo disse que nem todo aquele que diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Então não adianta ficar pregando que somos cristãos, porque nós ainda temos muito o que aprender, temos muita coisa para passar, temos muito o que fazer, temos muito o que mudar, né, tomar uma tendência na nossa vida. E na propaganda me lembrou dar com uma mão sem que a outra saiba. Nos lembrou um monte de coisa que a gente não deve ficar divulgando aquilo que a gente nem conhece direito, né? Nós não conhecemos Jesus bem ainda, nós não conhecemos Jesus direito, né? A gente sabe muita coisa, né, que ele teve aqui há mais de 2000 anos atrás, que fez tanta coisa bonita, tanta coisa boa, nos mostrou tantos caminhos que nós ainda não aprendemos a percorrer, que nós ainda não aprendemos a seguir. Mas a gente não sabe qual o tamanho de Jesus, né, da sua evolução espiritual. A gente não sabe. A gente sabe que é imenso, mas não sabe mesmo, na realidade, quem é Jesus, né? Deus, então, nem pensar, né? Mas é preciso que a gente esqueça essas jogadas, essas coisas assim, né? Vamos ler mais um pouquinho? Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. E é verdade, né? Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior, igual eu falei. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Ou seja, nós temos que mudar o nosso íntimo e o nosso particular. Os que afirmam apenas na forma verbal
que o mestre se encontra aqui ou ali arcam com profundas responsabilidades. A preocupação do proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras das palavras, sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É indispensável fazer o bem, né? Antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente disseram onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Então, não adianta querer trocar de religião pensando que... Porque a pessoa troca de religião sim, ela vai numa outra casa de oração, não vamos falar de igreja, não vamos falar de casa espírita, não vamos falar de umbanda, não vamos falar nada disso, vamos falar assim, casa de oração, tá? A pessoa vai numa outra casa de oração e o pregador lá fala bonito, prega bonito, aí a pessoa, nossa, a pregação dele é linda, vou vir pra cá. E vai e passa para outra igreja. Não resolve. Não resolve. O pregador nem sempre é exemplificador. O expositor espírita, agora eu estou falando da minha religião, o expositor espírita, nem sempre ele é um pregador cristão, né? Porque ele prega aquilo e ele não está errado, não. Ele tem que pregar o bem. Sempre o bem. Mas a gente ainda não consegue fazer esse bem totalmente da maneira que Jesus quer, que Deus quer. Então é preciso que a gente melhore o nosso interior para também melhorar o exterior, né? Que o interior estando de bem com o plano espiritual, o exterior também fica bem, porque uma coisa depende da outra, né? Então, não adianta pregar, falar bonito, e não adianta você escutar palavras bonitas também, entrar num ouvido e sair no outro, e você não continuar na mesma. Então, é a propaganda, aí que entra a propaganda, né? Igual você vê por aí, entra, o milagre está aqui, o plano está fazendo milagre, o plano de tal está fazendo milagre, como é que eu vou falar? Como é que eu vou dizer? O líder religioso. O líder religioso está fazendo milagres. O líder religioso está fazendo não sei o quê. O missionário, agora eles falam aí também, o missionário, fulano de tal, missionário. Não. Jesus já avisou isso. Que aparecer até muita gente, muita coisa em nome dele, e aparece sim em nome dele. Muitos dirão que é ele, é mentira também. Mas o que nós precisamos mesmo é dar exemplo, mostrar coisas boas para os outros, mas exemplo, não palavras, não só palavras. Palavras emocionam, tal, mas o exemplo é que arrasta, né? Se você der um bom exemplo, as pessoas te seguem, podem te seguir. Agora ficar falando, está todo mundo fazendo isso, né? Então é preciso que a gente aprenda isso. Emmanuel sempre oportunamente nos faz refletir sobre o que pensamos, o que fazemos, sobre o que acreditamos e sobre como nos empenhamos em valorizar isso em nossas vidas. Ele trata de nosso cuidado em cristianizar nossos propósitos religiosos. Em outras palavras, ele lembra que o Cristo não está na religião, mas na religiosidade. Reporta-se aos novos aspirantes a cristão. É verdade, quem chega ao Espiritismo já passou por outras religiões e parece se encontrar em um porto seguro e às vezes deslumbrante pela riqueza de esclarecimentos buscados há muito tempo. Foi como aconteceu comigo. Foi como aconteceu comigo mesmo, ao conhecer essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Eu fiquei encantado e sou até hoje, eu sou apaixonado com a minha doutrina espírita. Sou apaixonado com Kardec, Chico Xavier, com esse pessoal todo. Esses sim, esses exemplificaram. O Chico Xavier, o Divaldo,
muitos outros, até que nem são da mesma nossa religião, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, o Gandhi, e muitos outros, Madre Gertrudes, e outras, né, outras pessoas aí, que fizeram muita coisa em prol do próximo. Que a escada para se chegar lá no alto, lá no céu, vamos dizer céu, né? É o nosso próximo. E o nosso próximo está do nosso lado, está dentro de casa. O nosso próximo não é também só uma pessoa, é o próximo mesmo. Pode ser um animal, pode ser o que for. Esse é o nosso próximo. E a gente precisa entender essas coisas e tratar esse assunto com muito carinho, né? Muita dedicação, muito cuidado para que a gente possa se elevar, crescer, né? Harmonizar, para poder evoluir, para poder voltar aqui melhor, né? Até poder voltar aqui, porque alguns nem vão voltar mais no planeta Terra, né? Não sabemos nós também, mas a gente tem essa intenção e pretensão de voltar aqui. É claro que vai ter um planeta melhor, mudado, modificado. Mas para que a gente volte aqui é preciso que a gente se modifique, é preciso que a gente se corrija, é preciso que a gente se doutrine, né? Então, não adianta falar que o Cristo está aqui, está lá, está aqui, está ali, falar de Jesus, falar bonito, não adianta nada disso, tá bom? Vou ler só um pedacinho para a gente encerrar, então, só um pouquinho. Entretanto, não basta encontrarmos o cristianismo nessa ou naquela expressão que mais guarda sintonia com o nosso ser. É preciso vivenciá-lo antes mesmo de propagandeá-lo, como nos diz Emmanuel. Cristianizar a vida não é imprimir novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Quer ver? Não é exteriormente, né? Tem que ser num âmbito particular. Nós temos que nos cristianizar por dentro para poder cristianizar por fora. Beleza? Então, dito isso, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a paciência de vocês e agradecendo por estarem comigo até aqui. Um forte abraço. Hoje é feriado, né, aqui no Brasil, um bom feriado para nós. Nosso Senhor Aparecido que nos abençoe sempre e nos cubra com seu manto sagrado. Que Jesus também nos abençoe a todos. Fiquem com Deus, um forte abraço, um beijo, amo vocês. Até a próxima.